Olha só, para além da reforma da Previdência, uma outra medida aprovada na surdina, na Câmara, parece arrasadora em se tratando de direitos trabalhistas. A medida provisória da liberdade econômica passou pela comissão mista e está sendo chamada de uma segunda reforma trabalhista, já que muda 36 artigos da CLT. O texto libera o trabalho aos domingos para todas as categorias e afrouxa regras para a composição da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Para virar lei, esse texto precisa ser aprovado no plenário da Câmara e do Senado até o dia 10 de setembro, senão perde a validade. Parece bastante arrasador, é bastante preocupante essa MP com essas modificações na CLT? Bem, sim. Primeiro que nós temos que olhar com mais detalhes o que é isso, porque a MP não tratava desses assuntos. Sim. E elas foram incorporadas por meio do relator dentro da comissão. Não é pouca coisa. Um dos artigos que está previsto ali é para um conjunto de trabalhadores que ganham acima, acho que de 28 mil reais, não existe mais justiça do trabalho, né? Vai ter que ir para a justiça civil. Bem, a gente fala, mas é um trabalhador que ganha quase 30 mil reais, é um privilegiado nessa visão do privilégio. Só que isso é um precedente muito perigoso, né? Porque se vale para 29 mil reais hoje, o que significa que pode valer para 5 mil reais amanhã? E nós não sabemos, isso é uma lei. Sim. Uma MP, nós não estamos mexendo na Constituição, nós estamos mexendo numa lei ordinária, então nós temos que saber o que está por trás de cada uma dessas coisas. A questão da CIPA é a flexibilização para as micro e pequenas empresas. Isso. Bem, a gente vai falar, tá bom, mas um lugar que tem 2 trabalhadores precisa ter uma CIPA. Bem, são longas, são discussões pertinentes, é importante a gente fazê-las. Agora, o que isso significa para dentro? Agora, quando você mexe em 38 artigos da CLT, bem, aí nós não temos certeza de nada de fato, porque, de novo, nós temos que pegar lá o arcabouço jurídico e ir batendo onde está mudando. Isso aconteceu na reforma trabalhista. A gente ainda está medindo o impacto do que foi a reforma trabalhista. Tem coisas que ainda vai para a justiça, nós sequer temos ideia do impacto daquilo que vai ser implementado. Cada hora a gente vai descobrindo um pouquinho. Então, por exemplo, você começa a descobrir que hoje você pode começar a dividir o 13º em 12 parcelas. Você começa a descobrir que o hipersuficiente da reforma trabalhista pode ter férias de menos de 30 dias. Quer dizer, começa a aparecer coisas que quando você discutiu lá em 2017, você não imaginava. Então, esse arcabouço das 30 mudanças, o impacto é certamente grande. O que é difícil de saber qual é o impacto real dele. E esse modo de fazer legislação que tem sido adotado ultimamente, né, em que se adota medida provisória para qualquer coisa, independente de haver efetivamente relevância e urgência, e depois o Congresso chega com o que a gente jocosamente no meio jurídico chama de jabuti, né? Aquela historinha que jabuti não sobe em árvore, então se ele está em cima da árvore, alguém colocou ele lá. É um pouco isso que tem acontecido nas medidas provisórias. Então, era uma medida que mexia com o Código Civil, com o Código Comercial, e aí, de repente, algum deputado apresenta uma emenda que mexe em 36 artigos da CLT, sem discussão democrática com o grande público nenhuma, não se sabe o que acontece, de repente aparece um parecer numa comissão mista e aquilo vai ser votado para plenário sem possibilidade de discussão. Mas, de fato, pelo pouco acesso que eu tive também ao texto desde ontem, é um texto bem desastroso, né? E pautado nessa retórica que também ganhou muito campo aí do início do ano para cá, de que nós vivemos num antro de intromissão do Estado na economia, que nós precisamos liberar a economia das garras do malvado Estado, que é um absurdo, né? Uma coisa tal carteira verde e amarelo, né? Que se falava durante as eleições. Não, eu tenho a sensação de que o povo que ouve um deputado, alguém do governo falando sobre o direito do trabalho, deve pensar que na Europa não existe direito do trabalho, né? Porque é incrível falar que não, o Brasil tem um custo dos direitos trabalhistas. Em qualquer lugar da Europa continental, a gente tem muito mais direito trabalhista do que a gente já tinha na CLT antes da reforma. E não sei como se dissemina essa sensação de que nós estamos na vanguarda do atraso, mantendo alguma coisa que seja anacrônica. Quer dizer, eu não consigo compreender. Agora, você comentou da reforma trabalhista. A reforma trabalhista aconteceu e também era prometido um cenário incrível pós-reforma trabalhista. Agora a gente está com a reforma previdenciária, que também é isso, vai ser a próxima salvação. E já tem caminhando alguma coisa sobre reforma tributária. Dá para a gente tentar entender, adiantar o que vai ser isso, o que vai ser proposto nessa reforma tributária?
Bem, na verdade, tem mais coisas, né? Assim, nós já temos 2 projetos de lei tramitando. Sim. Um projeto de lei de indicação, né, de apresentação do deputado Baleia Rossi, que está tramitando na Câmara, e temos um projeto de lei tramitando no Senado, muito ancorado nas associações de classe da área previdenciária e da área da Receita Federal. São 2 projetos muito diferentes e eles mexem desde os impostos de circulação, ambos, como nas questões da tabela de imposto de renda e etc. São projetos diferentes, mas são projetos que já andam, já é uma discussão bastante antiga, tanto os 2 projetos. Agora, isso é o que nós sabemos que já está tramitando. Sim. O que a gente tem chamado é o projeto da Anfip e é o projeto lá do Bernardo Api. Agora, o governo tem anunciado que ele vai encaminhar um projeto dele de reforma tributária, que aí também nós não temos ideia. O que já está meio que anunciado, e aí isso casa um pouco com a reforma tributária, com a reforma da Previdência, é a chamada contribuição previdenciária. Eles querem tirar a contribuição previdenciária hoje sobre a folha, e repassar ela toda para uma espécie de uma grande CPMF, que seria sobre contribuição financeira. Bem, muito bem, tem 2 problemas aí grandes. O primeiro problema, pegando este caso específico, é que você, ao retirar da folha de pagamento, a primeira coisa é que você perde estabilidade do ponto de vista de arrecadação. Por que é sobre a folha? É sobre a folha porque o movimento da folha ele é diferente do movimento do mercado cotidiano. Então, o que pode acontecer com uma CPMF é que num dia ela está assim, depois, 6 meses depois, ela está muito mais baixa porque a economia entrou em crise. Esse é o primeiro problema. O segundo é que você, trabalhador, vai pagar 2 vezes. Porque você vai pagar a sua contribuição individual, né, que você vai ter que pagar isso, eles não querem mexer. E aí, quando você comprar qualquer produto, movimentar a sua conta, você está pagando de novo para a Previdência. Então, no final das contas, a conta fica sempre para o trabalhador. Você vai desonerar as empresas de um lado, e não é só as empresas, né, são os grandes capitais de um lado, e de outro você vai reonerar o conjunto todo da sociedade. Agora, nós nem sabemos qual vai ser a calibragem disso, porque dependendo de como for calibrado, nós vamos voltar daqui a 1 ano, 1 ano e meio, 2, a discutir que a Previdência está deficitária de novo e que esta reforma ela foi insuficiente. Então, nós temos que fazer outra. Isso precisa ficar bem marcado, né? Pegando o gancho aqui do que disse o Fausto. Toda vez que a tributação ela é concentrada sobre o consumo, seja juridicamente concentrada, que é o que a gente tem com ICMS, IPI, seja até economicamente concentrada, porque alguns tributos que não incidem sobre o consumo, eles são repassados pelo empresariado para o preço dos produtos. Sim. Quem está pagando o tributo é a população mais pobre, né? Quanto mais concentração no consumo, mais concentrada a tributação na população mais pobre. E é isso que faz da estrutura tributária brasileira uma das, se não a mais regressiva do mundo. Quer dizer, quanto maior a sua renda, menor o percentual que você paga de tributo. E aí, mais uma vez, a gente cai num problema que é semelhante ao da reforma da Previdência, né? Então, o que a gente precisa discutir quando a gente discute reforma tributária é como fazer para que a tributação seja socialmente distributiva. Quer dizer, como que a carga tributária seja progressiva, que inclusive a Constituição manda ser, e não regressiva como ela é hoje. E a discussão que é feita é como simplificar a tributação para que o pobre empresário não caia nas garras do Estado malvado. Então, é muito burocrático, são muitos tributos, precisamos simplificar a tributação. E simplificar, invariavelmente, recai em aumentar a concentração sobre o consumo e, consequentemente, aumentar a regressividade tributária. O debate precisa ser reposicionado, né? A gente não pode continuar insistindo num debate que é feito há anos da mesma maneira e da maneira equivocada. Sim. Que aula que vocês estão dando, pessoal, incrível. Agora, só para finalizar, o mercado está por trás de todas essas reformas. A aprovada reforma da Previdência, o que esperar por parte do mercado? Sabe que eu tinha a sensação de que o mercado financeiro... sensação não, né? Quase que uma certeza, mas que o mercado financeiro apostava muito na questão da capitalização. Sim. Por ser um filão, né, de mercado, né, um negócio em que ele poderia investir e continuar com os lucros. Mas se a gente observa o Congresso Nacional, o mercado financeiro ele tem menos força no Congresso Nacional, me parece, do que ele tem no mercado e na sociedade, né? São setores talvez mais retrógrados que comandam o Congresso Nacional, como as oligarquias rurais, o agronegócio, enfim. E a saída da capitalização no substitutivo, ela me chama a atenção nesse sentido, né? Porque
não muda nada a vida do agronegócio, mas muda a vida do mercado financeiro. Então, a sensação que eu tenho é que o mercado financeiro aposta de duas uma, ou nessa volta subreptícia da capitalização em outro momento, e daí a relevância de nós continuarmos a vigilância e os debates sobre esse tema, mas eu tenho a sensação de que o mercado financeiro também aposta em que ainda existe espaço para aumentar o superendividamento da população mais pobre. Porque, veja, com um contexto de crise, de desemprego, o fato de os bancos continuarem aumentando os lucros, né, os balanços ainda os mais recentes do início de 2019 continuaram mostrando isso, para mim dá a sensação de que eles entendem que ainda há espaço para avançar no superendividamento enquanto política de alavancagem dos lucros. Então, se a economia real mostrar que isso é verdade, talvez eles ainda tenham um certo fôlego para esperar mais algum tempo pela capitalização. Mas aí também é um exercício mais de futurologia do que qualquer outra coisa, né? O que me faz crer que também eles venham a insistir novamente nisso num momento breve. Sim.